venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em nome de Jesus nós vamos dar início a este culto, nessa noite, e eu gostaria de estar convidando você a estar fazendo junto comigo uma leitura em Salmos 46, diz assim a palavra de Deus, o título da minha Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
E o texto começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Agora nós estaremos orando pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Nós sabemos que devido a essa pandemia, nem todos têm como ofertar, como dizimar, mas aqueles que têm, aqueles que podem, assim como eu que são autônomos, né? Eu não tenho mais aquele tanto de trabalho que eu tinha, mas aquele pouco que eu tenho, eu agradeço ao Senhor e separo o que é dele. E assim também aqueles que ainda têm um recurso, né, continuem ofertando, dizimando na obra do Senhor, na casa do Senhor. Estará sendo passado o número da conta para você que não pode sair de casa. Para você que pode, procure a diaconisa Solange, para que você possa estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Eu gostaria de estar orando neste momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos, meu Pai, em Teu nome, para estarmos cultuando, oferecendo a Ti o nosso culto de adoração, de louvor ao Teu santo nome. Continua conduzindo este culto para que em tudo aquilo que for feito, falado, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Abençoa os meus irmãos, ofertantes, dizimistas da casa do Senhor. Continua, Senhor meu Deus, concedendo a eles recursos para que eles possam, Senhor meu Deus, terem o seu sustento e possam também contribuir com fidelidade à sua casa e à sua obra. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e assim, meu Pai, desde já eu te agradeço. Amados irmãos, eu gostaria de estar pedindo para que você me acompanhasse numa leitura. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que nos diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado
a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Nós já oramos, já pedimos a bênção do Senhor, a direção de Deus, e o meu desejo é que a palavra de Deus que Ele tem trazido ao meu coração, da mesma forma que ela tem impactado a minha vida, ela tem fortalecido a minha fé, ela também possa alcançar esse mesmo objetivo na sua vida, pois esse é o objetivo da palavra de Deus, A nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos um tema para essa mensagem, e o tema é uma pergunta: por que temer se Deus é teu amigo? Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero começar essa minha fala te fazendo uma pergunta. Em que você acredita? Em que você tem depositado a sua fé? E eu quero, diante dessa pergunta, prosseguir numa outra pergunta. Se a sua resposta aí dentro de si foi Deus, eu acredito em Deus, então eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Até que ponto você acredita em Deus? Amados, se tem uma coisa que deixa Deus feliz, é alguém que demonstra de fato que acredita nele. Não só de palavras, porque dificilmente nós vamos encontrar alguma pessoa que diga: não, eu não creio em Deus. É possível, mas a maioria das pessoas, elas acreditam em Deus. Mas Deus, ele fica muito feliz quando Ele encontra numa pessoa uma fé que não é uma fé só de palavras, mas é uma fé que ela vem acompanhada também com atitudes. E é o que nós vamos perceber ao olhar para a vida de um homem corajoso como o apóstolo Paulo. O texto que nós lemos agora no início, ele nos fala de uma viagem muito longa, de uma viagem perigosa, de uma viagem difícil, trabalhosa. Eu estava até analisando a minha Bíblia, ela dá essa referência de nós termos um mapinha aqui, e nós conseguimos ver o quão longa foi esta viagem de navio que o apóstolo Paulo ele estava inserido. Esse homem, esse apóstolo, que estava nesta viagem a destino de Roma, porque sendo acusado injustamente, passando assim por várias autoridades, ele pediu para que ele fosse julgado em sua nação. Mas por que Paulo ele estava sendo acusado? Ele mesmo faz esse relato para nós em Atos 23,
no versículo 6, está escrito assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. O apóstolo Paulo, ele estava sendo julgado, ele estava sendo perseguido por causa da sua fé. Porque ele acreditava em Deus, ele acreditava em Jesus Cristo, e não somente ele acreditava em Jesus Cristo, mas por onde ele passava, ele dava testemunho da sua fé. Ele falava de Jesus Cristo, ele testemunhava diante de todas as autoridades que ele era interrogado, ele contava o seu testemunho. E ele começava, e ele dizia: olha, eu era fariseu, eu fui instruído por Gamaliel, eu perseguia os cristãos. E aí ele vem relatando que em uma certa ocasião, ele indo para Damasco, ele faz aquele relato de como ele teve um encontro com Jesus Cristo, como os seus olhos foram abertos e ele passou a crer em Jesus Cristo, e ele dava testemunho a todas as autoridades sobre a sua fé. Paulo, ele conheceu um amigo. Quem é esse amigo que Paulo conheceu? Jesus Cristo. O amigo verdadeiro. O amigo incomparável. Um amigo que jamais abandona um amigo, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele é o amigo de todas as horas e principalmente nas horas mais difíceis. A leitura inicial que nós fizemos, ela começa da seguinte forma: Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente na hora da angústia, na hora das tribulações. E você acha que esse amigo, que agora faz parte da vida do apóstolo Paulo, iria abandoná-lo? Nesse momento difícil, nesse momento onde ele estava sendo perseguido, onde ele estava sendo acusado injustamente por falar da sua fé, por testemunhar de Jesus Cristo? De maneira alguma, meus irmãos. E nós podemos ver isso em Atos, no capítulo 23 mesmo, aí onde nós acabamos de ler, mas agora um pouquinho para baixo, no versículo de número 11. Olha o que o meu texto ele diz: o Senhor aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O amigo verdadeiro estava presente ao lado de Paulo. E nesse momento em que todos os judeus, todos o acusavam, todos o perseguiam, queriam apredejá-lo, queriam matá-lo, o Senhor, ele se apresenta do lado de Paulo e ele diz para ele: coragem, pois do modo que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. No mapa aqui eu percebo que é uma distância muito grande, mas o Senhor disse que ele iria dar testemunho lá em Roma também. Deus aparece na vida daquele que defende a sua fé com unhas e dentes, né? Nós conhecemos essa expressão, né? Uma pessoa, quando ela está convicta de alguma coisa, ela defende com unhas e dentes.
E era assim a fé desse apóstolo. Paulo, ele defendia a sua fé com unhas e dentes. Não importa o que ele enfrentasse, ele estava ali disposto a defender a sua fé. Nós podemos ver isso também na vida de 3 jovens, uma história bastante conhecida: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel na cova dos leões. Enfim, todos os que depositaram a sua fé em Deus jamais foram decepcionados. E é importante, irmãos, nós ressaltarmos algo na história desses 3 jovens, porque quando eles são pegos por aquele rei, chegou a notícia: olha, 3 jovens, eles se recusam a se prostrar diante da imagem que o rei construiu. Esses 3 jovens, eles são chamados, e quando eles chegam diante do rei, o rei questiona eles e fala: olha, vocês vão ter que se dobrar diante da imagem que eu construí. E se vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Mas olha o que pessoas elas fazem quando elas têm convicção daquilo que elas acreditam. Esses jovens, eles tinham convicção de quem eles acreditavam. E um deles disse ao rei: rei, o Senhor que nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas olha, rei, fique sabendo, ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Ou seja, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus. Então é importante ressaltar essa fala desses jovens, porque eram jovens que, assim como Paulo, eles estavam dispostos até mesmo a morrer por causa do Evangelho. E após o anjo, o próprio Senhor se aparecer ao lado de Paulo, a coragem de Paulo, ela é renovada, né? Porque o Senhor, o próprio Senhor aparece ao lado de Paulo. É a presença do próprio Deus que fortalece a coragem de Paulo. Você crê, meu irmão? Você que está aqui, você que estará assistindo depois na sua casa, você crê que por essa palavra Deus, Ele está renovando a sua coragem? Eu creio que por esta palavra Deus, Ele está renovando a minha coragem, a sua coragem, com a coragem que Paulo, ele teve renovada pela presença de Deus. Ele pôde testemunhar para o povo e para as autoridades que ele se apresentou, a fé que ele professava. Por esta coragem, ele foi indagado, ele foi levado por várias autoridades, Festo, enfim, várias autoridades, e todas ele deu testemunho da sua fé. Ele falou com ousadia, com convicção: é nesse Deus que eu acredito. Eu estou sendo julgado porque eu creio na esperança de que Deus, Ele há de ressuscitar aqueles que creem no seu nome. E como eu gosto dessas palavras que estão em Atos, capítulo 24, versículo 14, pois todas as vezes, meus irmãos, que eu me deparo com esse versículo, com esse texto, o meu coração ele se enche de fé. Olha o relato do apóstolo Paulo. Ele diz assim: dentre todas as autoridades que ele se apresentou, agora
ele fala, o texto aqui diz: Ananias e Tertulo acusam Paulo perante Félix. Ele diz no versículo 14: porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha a fé que esse apóstolo ele possuía. Paulo, ele não sabia exatamente o que o aguardava no futuro, mas ele sabia que males ele enfrentaria. Mas Paulo era um homem que se alimentava do pão vivo. Que de fato alimenta a sua alma. E eu te pergunto, meu irmão, você que está aqui, você que estará me assistindo, ouvindo essa pregação na sua casa, eu te pergunto, do que você tem se alimentado? A nossa reação diante dos fatos é que demonstra se temos alimentado a nossa fé ou não. Preste bem atenção na reação de Paulo diante da revelação de um profeta chamado Ágabo. Esse relato está em Atos 21, versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora olha a reação desse homem, um homem cheio de fé, um homem que sabia em quem ele acreditava. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha a reação diante de uma notícia que era verdadeira, porque era um profeta sendo usado pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo: olha, assim será feito ao dono deste cinto. Eles será ligado, os seus pés e as suas mãos será, totalmente amarrada. O apóstolo Paulo ele fala: olha, eu estou pronto para isso e para o que vier. Dentre as autoridades que Paulo testemunhou de Jesus Cristo, a sua fé era algo tão impactante que um deles, chamado Agripa, o rei Agripa, por pouco ele não se rendeu a Cristo. Nós podemos ver isso em Atos 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu ao Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão.
Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Um homem que estava preso por cadeias, aprisionado. As cadeias, elas conseguiram aprisionar os seus pés, as suas pernas, mas a sua fé, ela continuava firme. Ele continuava acreditando em Deus da mesma maneira. Esta é a convicção de um homem cheio de fé. Um homem que acredita em Deus, mas ele não acredita somente de palavras, mas ele acredita porque ele vive uma fé viva. Amados, nós precisamos dessa fé que havia em Paulo. A nossa fé, ela não pode estar apoiada nos nossos recursos, no nosso conforto. Graças a Deus nós temos sido abençoados com boas casas, alguns com bons carros. É muito bom nós termos um carro, podermos ligar o nosso carro, entrar no nosso carro, se locomover para lá e para cá. É muito bom nós termos o conforto que nós temos, que foi bênção do Senhor para as nossas vidas. Tudo isso é muito bom. Mas a nossa fé, ela não pode estar apoiada nessas coisas. Paulo sabia muito bem em quem ele acreditava e para onde ele estava indo. Paulo, ele sabia muito bem aonde ele ia chegar. Paulo sabia que ele era um peregrino nesta terra. E é por isso que ele afirma em Filipenses algo maravilhoso. Filipenses no capítulo 3, a partir do 17, olha que coisa maravilhosa esta palavra. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Coisa linda, né? A fé que esse apóstolo ele exala, ele demonstra, é algo que nos inspira, nos fortalece, nos traz mais fé ao nosso coração. Qual o segredo para não temer o mal? Já vem a resposta. Voltando a falar da viagem de Paulo a Roma,
é possível observar no texto que nós lemos no início, através do próprio relato do apóstolo Paulo, que essa viagem ia ser problemática. Tão problemática a ponto de estar em risco a vida dele e a vida de todos aqueles que estavam com ele nesse navio. E essa gravidade pode ser observada de forma mais clara nos versículos 18, 19 e 20. Depois deles terem percorrido, eu estava vendo no mapinha aqui, um trajeto muito longo, que durou dias, chegou num momento que o versículo 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Tenta imaginar essa situação. Eles há vários dias em alto mar, ali eles foram se dispondo, esvaziando, aliviando o navio, e mesmo lançando todas aquelas coisas, eles estavam com a sua esperança sucumbida, sem esperança que eles seriam salvos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Existem duas coisas que eu vou dizer para vocês que são bem certas. A primeira não é muito boa, mas ela é certa. Os problemas, eles podem muitas vezes se agravar. Aquilo que às vezes não está bom, pode ficar pior. Aconteceu isso na vida de muitas pessoas, na vida de Jó, por exemplo. Jó recebeu várias notícias que havia perdido, morrido suas filhas, seu gado, seu rebanho. Perdeu todas as coisas. E esse problema se agravou mais ainda quando chegou a lepra sobre a sua vida. Além de ter perdido tudo, Jó perdeu a sua saúde, o seu físico. Esse é um fato que é certo, uma verdade que não é boa de se ouvir, mas é uma verdade. E é justamente o que aconteceu nesta ocasião. Eles já estavam com dificuldades e agora a situação se agravou. Após aliviar todas as cargas do navio, cessou de todos a esperança de que eles seriam salvos. Mas existe uma outra coisa que é uma coisa boa. Então calma, que existe uma segunda coisa também que é certa. Quem tem Jesus na sua vida tem um amigo nas horas mais difíceis. Paulo havia entregado a sua vida para Jesus. Paulo, ele tinha um amigo. Você acha que agora, a semelhança
daquela ocasião, este amigo iria abandonar a Paulo? Você acha que este amigo ele vai te abandonar? De maneira alguma. E eu quero aproveitar essa ocasião e te fazer uma pergunta. Como está a sua amizade com esse amigo? Como está a sua amizade com Jesus? Será que realmente ela está boa? Espero que esteja bem. Porque se a sua amizade ela for uma amizade verdadeira com Jesus Cristo, você de maneira alguma será desamparado. Se uma amizade humana ela não falha, como a amizade que Davi ele tinha com Jonatas, quanto mais uma amizade com Jesus Cristo, que é Deus. Lembra de Mefibosete? Parecia que estava desamparado, largado naquela cidade. Parecia que ele havia sido esquecido, jogado ao léu. Mas havia uma aliança na amizade de Davi e Jonatã. Havia uma aliança, olha, quem ficar vivo, cuide da família do outro. Havia esta aliança. E essa aliança garantiu o cuidado de Mefibosete, que foi tirado de Lodebar para comer na presença do rei. Então, esse amigo verdadeiro que estava na vida de Paulo, olha o que acontece quando a esperança de todos os tripulantes havia se acabado. O amigo de Paulo envia um anjo para falar com ele. E no versículo 21, como eu já li o 21, eu vou ler o versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Olha a fé desse apóstolo, né? Essa semana eu passei uma experiência, porque é bacana você pregar, mas é bacana você viver aquilo que você prega também, não é? E a todos nós foi dada uma fé, e essa fé ela precisa ser vivida em todo o tempo. A maioria dos irmãos aqui sabem que a minha esposa trabalha na área da saúde. E uma das colegas de trabalho que faz plantão junto com ela foi diagnosticada, está internada, não sei o estado, está internada com o Covid-19. Era uma pessoa que já estava em risco, ela é hipertensa. E além dela estar internada, a chefe da minha esposa também foi afastada porque foi constatado também positivo. Então imagina o desespero da minha esposa, né? E aí essa semana ela começou a ter dores no corpo todo, garganta, preocupada. E no próprio dia dela pegar o plantão, ela
queria ir para o hospital, mas estava com dificuldade até mesmo de levantar. E eu falei, não filha, vamos, isso aí é só uma gripinha. Aí ela pegou e falou, Deus te ouça. E aí fomos e percorremos e tal, resultado, irmãos, apenas pressão alta. Porque nós precisamos acreditar em quem nós temos crido. Ainda que às vezes a nossa fé não seja o suficiente, mas quando nós pedimos para que a igreja esteja orando por nós, nós precisamos acreditar na oração da igreja. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí foi medicada, depois que ela fez a radiografia, ficou mais tranquila. Eu havia feito uma oração no começo dessa pandemia, e a oração foi o seguinte: Senhor, blinda a minha esposa. Nós precisamos crer na oração. O Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Jesus, Ele é o amigo verdadeiro que não nos desampara em momento algum. Assim como Ele não desamparou o apóstolo Paulo. Eu quero encerrar essa mensagem respondendo a pergunta: qual o segredo para não temer o mal? A resposta é muito simples, meus irmãos. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. É estar ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. O navio se acabou por inteiro. Nada sobrou daquele navio naquela viagem. Mas as vidas de todos foram preservadas. Versículo 44: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Esse mundo, ele será destruído. Mas quem permanecer em comunhão com Deus será salvo. E assim eu concluo esta mensagem, trazendo a você novamente a primeira pergunta que eu fiz no início: em que você acredita? Até que ponto você acredita? O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo que, quando Deus o chamou, quando Deus foi até o profeta Ananias e falou: olha, vai e ora por ele. O profeta Ananias, ele temeu, falou: Senhor, como é que eu vou? Esse homem, ele tem entregado todos para serem espancados. E aí Deus disse para Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eu hei de mostrar o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Tem uma leitura que eu separei também para a gente concluir essa mensagem, que está em Atos também, capítulo 14. Diante de tantas perseguições que o apóstolo Paulo ele enfrentou, diz assim o versículo 21: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os
a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Que Deus abençoe a você, meu irmão, que está aqui comigo, você, meu irmão, que está assistindo na sua casa. Que esta palavra ela possa fazer o efeito que Deus realmente deseja que seja feito na sua vida, que você possa, assim como o apóstolo Paulo, assim como eu e os demais que aqui estão, terem a sua fé fortalecida. Coragem, coragem, o amigo verdadeiro, ele está ao seu lado, até o fim. Esta promessa ele deixou registrada: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, o Senhor está contigo.
Se o mar ele te desejar te afogar, entenda que Jesus ele estende a mão e te dá a vitória. A bênção de Deus sobre a tua vida é maravilhosa, porque nesta manhã, nesse dia, você abriu o seu coração e deixou mais uma vez o Espírito Santo de Deus tomar conta. Quando você está assistindo essa mensagem, é porque Deus tocou no teu coração e trouxe uma mensagem de poder para a sua vida. E nos momentos de dificuldade, entenda que não existe outro nome para nos dar socorro senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, saúde, problema financeiro, vamos depositar nas mãos do Senhor Jesus Cristo neste momento. Confia nele, entenda que ele está pronto para te ajudar, e é neste nome que nós buscamos salvação, ajuda e poder para lutar todos os instantes. Feche seus olhos, aí onde você está, receba esta oração para a sua vida. Deus e Pai, muito obrigado por ter nos doado esse momento, essa experiência contigo, através de cada louvor, através da mensagem pregada. Meu Deus, isso trouxe fortaleza para as nossas vidas, nos fortaleceu, Pai Santo, e nos preparamos para enfrentar mais uma semana, meu Deus. Deus de poder, em nome de teu Filho Jesus, eu oro em favor daquele irmão, daquela irmã, daquela vida, Pai Santo, que está assistindo esse momento de adoração a Ti, que está passando por alguma angústia, talvez angústia pelo momento e circunstância em que estamos passando na saúde pública, Pai Santo. Talvez, meu Deus, uma pessoa que está agoniada, Pai Santo, porque tem sua conta que deve ser paga e por ausência do serviço, ela não consegue honrar com seus compromissos. Neste momento, meu Deus, nós coloco debaixo da tua mão de poder e declaro a tua bênção em favor da vida dela, para que abra, Pai Santo, os olhos dela, a mente dela, talvez para entrar com a negociação, talvez para aparecer um serviço de maneira que ela possa desempenhar e não comprometer a sua saúde, e honre seus compromissos, de repente com outro valor que ela tem para receber nesse instante. O Senhor toca e traz a bênção. Não sei qual é o meio que o Senhor há de usar para abençoar essa vida, mas nesse instante eu apresento no altar da oração e peço a tua ajuda. Seja aquela pessoa que está no leito do hospital, que está passando por dificuldade, por uma enfermidade, Pai Santo, toque, visite, Pai Santo, visite no hospital, visite no lar, aonde quer que esteja, que o teu poder santo toque e faça transformação acontecer na vida de cada uma dessas pessoas, meu Deus e Pai. Deus poderoso, eu peço a tua ajuda em favor das pessoas que depositaram os seus pedidos de oração, meu Deus, na urna que abrimos no início do ano. E essa urna, Pai Santo, estamos apresentando nesse instante, meu Deus, e pedindo que o Senhor abençoe cada pedido que está aqui dentro, cada pessoa que lançou o seu pedido de oração. Alcance com tua mão de poder e comece a mostrar, a dar, Pai Santo, momentos e permanências de novidade de vida para cada um. Em nome de Cristo Jesus, eu os coloco sob os teus cuidados. Nesse instante declaro vitória, para que no último dia deste ano, a pessoa que depositou seu pedido aqui, ela possa glorificar a Ti e testemunhar que o Senhor fez transformação na vida de cada um, Pai Santo. Eu os coloco sobre os teus cuidados, assim como coloco também os teus cuidados debaixo da tua mão de poder, Pai Santo, cada pessoa que está lá no seu lar, ocupado, Pai Santo, com seus afazeres, mas nesse instante disponibilizou e tirou um tempo para adorar o teu santo nome, ouvindo a mensagem, os louvores, tudo que aqui foram feitos para a glorificação do teu nome, meu Deus. Muito obrigado, Deus do poder. Muito obrigado por você que nos acompanhou nesse momento de adoração.
Muito obrigado por você que compartilhou essa gravação. Que as pessoas que ouviram, assim como você, seja grandemente abençoado. Quando você receber essa live, coloque o seu comentário aí. Você tem um pedido de oração? Mande o seu pedido de oração. Nessa gravação estaremos orando em favor da sua vida, em favor da sua família e apresentando no altar da oração. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada vida hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.